Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, a todos os inscritos aí no canal. Hoje é dia 9 de março de 2020. Mais uma vez aqui eu venho gravar um vídeo e compartilhar um pouco da palavra de Deus e assim ajudar a você que tem procurado de fato e de verdade um relacionamento com Deus, não um relacionamento baseado no discurso de pertencer ou estar numa igreja, mas num relacionamento saudável e pautado naquilo que é a palavra de Deus, tendo como regra de fé a sua palavra e não a presença em igreja. Até porque se a gente fosse medir o cristianismo das pessoas, principalmente das que estão dentro da igreja, e se realmente elas tivessem um relacionamento saudável com Deus, certamente o nosso país não estaria sendo e passando por tudo que está passando. Certamente o número de evangélicos aumentam, mas é um número que não faz a menor diferença. São cristãos ou são evangélicos que defendem a instituição onde ela frequenta, defendem a placa, mas que elas não acrescentam e não agregam em nada no reino de Deus. Então, todas as vezes que eu trago uma palavra, é justamente direcionando ou dizendo o seguinte: mais do que pertencer a uma instituição, mais do que estar inserido numa instituição, numa igreja física, é você estar inserido no reino de Deus. A palavra que eu quero compartilhar hoje, ela vai estar em 2 Coríntios 5, no verso 14. É curta, eu só quero falar sobre essa palavra e depois eu vou lá em Efésios. Mas vamos lá. Em 2 Coríntios 5, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Primeiro, muita gente conhece esse versículo e a pergunta que eu faço é: por que o amor de Cristo nos constrange? E eu estava ouvindo um DVD de um cantor cristão, e ele indaga a plateia dizendo o seguinte: por que o amor de Cristo nos constrange? E ele vai e responde: porque o amor de Cristo é constrangedor. Eu, particularmente, toda vez que eu ouço ele falando isso, eu dou risada. De uma certa forma, não julgando a ele, mas me parece que talvez ele não tenha entendido esse amor de Deus e o porquê ele nos constrange. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Por que o amor de Cristo nos constrange? Aí eu quero ir lá em Efésios, que diz o seguinte: o apóstolo falando: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu vou me atentar só a esse versículo lá de Efésios 2, do 1 até o 9, e 2 Coríntios 5, no verso 14, que diz sobre porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós a si mesmo. Então vamos lá. Primeiro, por que o amor de Cristo nos constrange? Primeiro, porque tudo isso que ele está falando lá em Efésios, sobre a nossa inclinação para o pecado. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, o amor dele, o amor do Pai para conosco, ele nos constrange porque a cruz mostra a nossa realidade, porque a cruz mostra a nossa depravação, porque a cruz, na pessoa de Jesus, quando nós nos deparamos, ou quando nós estamos frente a frente com Cristo, é como se Cristo refletisse a nossa ele reflete diretamente a nossa natureza de pecado, reflete diretamente a nossa podridão, o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa promiscuidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, as nossas vaidades, tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, como lá está falando, que éramos escravos disso, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o amor de Cristo, porque é puro, porque o amor de Cristo, o amor com que Deus nos amou, ele é a essência, ele é o próprio amor. E um amor limpo, um amor sem interesse, um amor sem necessidade. Ele simplesmente ama porque ele é amor. Ele ama porque ele é a essência do amor. E quando nós vamos falar de amor, ou quando nós vamos demonstrar o nosso amor para com alguém ou alguma coisa, sempre existe em nós o desejo de agradar a nós mesmos. Nós queremos satisfazer através do nosso amor a nossa vontade. O amor de Cristo é constrangedor porque ele reflete e ele mostra o nosso egoísmo, o quão egoístas nós somos. Tudo que nós nos movemos a fazer, só nos movemos ou só vamos fazer esperando algum benefício, esperando receber aplausos, receber a glória, os elogios. Nós nos movemos mediante a nossa própria vaidade. E o amor de Cristo vem e nos quebra, nos mostra quão sujos e depravados nós somos. É como se eu olhasse para o espelho e eu não visse a minha imagem, mas eu visse em Cristo e na cruz, diante do espelho, eu vejo a sujeira daquilo que eu sou ou era escravo. Ou seja, quando eu olho no espelho, eu vejo a minha depravação. Quando eu olho no espelho, eu vejo tudo aquilo que ninguém vê, que as pessoas não conhecem. E o espelho aqui é Cristo. E o espelho aqui é a cruz. Quando eu olho para a cruz de Cristo, esse amor dele me constrange, porque eu não mereço o que ele fez por mim. Nem eu mereço, nem você. Por isso que é constrangedor. Por isso que ninguém consegue pagar o preço da salvação. Porque mesmo que nós demonstremos amor, nós o fazemos movidos por algo que nós queremos. A nossa fé manifesta sempre em troca de alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação. Nós não amamos como ele amou.
Nós amamos esperando alguma coisa, algum resultado. Nós amamos o nosso cônjuge porque queremos ser amados. Porque se o nosso cônjuge não faz nada para nos agradar, nós já não queremos mais amar. Nós queremos trocar e buscar alguém que vai nos amar. Então, Jesus, quando ele nos amou naquela cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu sabendo quem nós seríamos hoje. Ele sabia do que eu faria, das coisas, das vezes que eu neguei, das vezes que eu tive vergonha de assumir a minha fé diante das pessoas, dos homens. Jesus sabia da minha depravação, Jesus sabia das mentiras, da promiscuidade, da sujeira, da avareza. Ele sabia e ainda assim ele amou, sem esperar que eu fosse ser grato ou me render a isso. Por isso que o amor de Cristo é constrangedor, porque ele mostra o nosso interior, não para as pessoas, mas ele conhece o nosso interior e mostra toda a nossa depravação. Nós somos salvos pela graça, justamente pela fé em Cristo Jesus, justamente para que até nisso, na minha fé, ou na fé que Ele me deu, porque até a minha fé foi Ele que me deu. Então, quando Ele me dá esta fé, e eu posto nele, e eu creio nele, toda a minha vaidade, tudo aquilo que eu quero que me envaidece, todos os aplausos, todos os elogios, na graça, eu abro mão, ou melhor, eu não faço questão, porque eu não quero aparecer, eu quero diminuir para que ele cresça. Eu diminuo para que ele cresça. A graça me faz enxergar quem eu sou. A graça me faz ver tudo aquilo que as pessoas não veem. Então eu já não tenho mais vaidade na graça. Eu não quero viver uma vida depravada ou uma vida dissoluta, uma vida soberba, porque eu sei que por mais que eu faça, por melhor que eu seja, naquilo que eu seja bom, na minha profissão, na habilidade que eu tenho, tudo veio dele, veio das mãos dele. Eu não posso achar que o meu talento é meu, porque eu estudei, porque eu fiz alguma coisa para melhorar. Tudo vem das mãos de Deus, tudo é graça. Queira você ou não, creia você ou não, na graça nós passamos a entender o sentido da vida, porque no sentido da vida, da nossa vida, já não é mais viver para nós, mas é viver para agradar e glorificar o nome dele. Nós queremos ser um instrumento nas mãos dele para que mais pessoas cheguem nesse amor. Primeiro, o amor que vai limpar, que vai despir a pessoa do pecado dela, para que ela se volte para Jesus. Na graça, todos nós somos iguais. Não tem rico, não tem pobre, não tem grande, pequeno, branco, negro, japonês, não importa. Na graça, todos nós somos iguais. O amor dele constrange porque mostra o nosso pecado, porque mostra a nossa sujeira. Se nós acreditamos no discurso de determinados pastores, bispos, instituições, de que temos que cobrar de Deus os nossos direitos, que temos que cobrar de Deus aquilo que nós fazemos para reivindicar os nossos direitos, lembre-se que o único direito que você tem é estar distante de Deus. Mas ainda assim ele mandou o Filho dele. E Jesus veio e morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Se nós entendêssemos a cruz e o peso que teve para Jesus, a gente
a gente se constrangeria de pedir qualquer coisa além do que nos desculpar e pedir perdão todos os dias pela vida que nós vivemos, pelos caminhos que trilhamos, pelas escolhas que fazemos. Então, meu amigo, minha colega aí do outro lado, que você possa ter essa percepção e que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos para que você ainda hoje, aonde você estiver, você possa jogar os teus joelhos, dobrar aí os teus joelhos aonde você estiver e falar: meu Deus, me perdoa pela vida que eu vivi até aqui, me perdoa pelas escolhas que eu fiz, pelas coisas que eu falei, pelas pessoas que eu prejudiquei, me perdoa. Não queira começar um relacionamento com Deus sabendo que você tem que se desculpar com pessoas que você magoou, que você machucou, que você prejudicou. Vai lá nelas, se desculpa, pede perdão a elas. Você vai fazer a sua parte, você vai pedir perdão. Se ela vai te perdoar ou não, não faz para você, não vai ter peso para você. O perdão delas para você não vai mudar, mas você precisa pedir perdão. Se ela te perdoar, amém. Agora sim, se reconcilie com Deus e comece uma vida com Ele. Se ela não te perdoar, ore para que Deus quebrante o coração dela. E assim como o amor dele chegou na sua vida, chegue na vida dela também. Para que ela veja no espelho da cruz o pecado dela. E quão depravado ela também é. E quanto da graça ela precisa na vida dela. A graça está em todas as coisas. A graça em comum está para todos. Chove para todos. O alimento que o campo dá para todos. Isso é graça em comum. Mas quando nós falamos da salvação da nossa alma, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, ter a fé no Senhor Jesus e viver uma vida separada do pecado. Somos pecadores, mas hoje não mais escravos do pecado. Enquanto estivermos aqui, vamos errar, vamos ter os nossos erros, mas através do sacrifício de Jesus e da sua salvação, que é oferecida para todos, mas nem todos vão aceitar, porque implica em renunciar à vontade para que Ele cresça em nós. Como eu falei, na graça nós não vivemos para a nossa glória, nós vivemos para a glória dele, para que todos vejam o amor de Jesus através das nossas ações, daquilo que nós oferecemos para o próximo, para o outro. Nós amamos o outro, independente do que ele possa nos dar. Nós amamos porque foi isso que Deus ofereceu na vida de Jesus. A morte e ressurreição dele, por nós que nós não merecíamos, mas ele deu a vida por nós, para nos salvar, para nos resgatar. E é isso que nós precisamos fazer. Independente do que as pessoas vão nos devolver, independente do que as pessoas vão nos dar, nós escolhemos obedecer, custe o que custar, ainda que isso só nos traga perdas, ainda assim vale a pena, porque a glória proposta, porque a vida eterna, não existe nada, nem dinheiro, nem lugar, nem país, nem nada que possa dar e oferecer a satisfação na nossa alma da vida eterna. Que Deus possa abrir os teus olhos e o Espírito Santo possa convencer e ainda hoje você possa voltar para Ele. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.